de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Você está dando glória para Jesus nesta noite? Glória a Deus. Que neste momento toda pretensão à minha pessoa se torne nada, mas que o Espírito Santo de Deus, por sua vez, venha permanecer falando conosco aqui neste lugar. O tema é forte e o presbítero Leandro, ele me deu 3 bases. Ele disse: missionário, eu quero que a senhora fale do chamado, da escolha e da desculpa. Diz aí para o teu irmão do lado: aperte o cinto. E Jesus quer falar contigo. Quem tomou café antes de vir para cá? Tomou café, irmãos? Comeu um cuscuzinho? O varão levantou a mão ali, glória, né? Umas varoas, louvado seja Deus. Porque você vai se alimentar do melhor pão aqui nesta noite. Amém, irmãos? Eu vejo os rostinhos novos aqui, mas os irmãos antigos da casa me conhecem. Sabe que eu gosto de pregar com dinâmica. E às vezes a gente está falando da obra de Deus, está falando das coisas de Deus, né? E o povo nos acha diferente. Mas olha, para a palma da tua mão, os dedos são iguais? Então cada um de nós temos uma forma de Deus nos usar e de Ele trabalhar. É verdade ou não é? Louvado seja Deus. Então jamais eu serei igual a fulano ou a Beltrano. Jamais você é igual ao teu irmão que está do teu lado. Amém, meus irmãos? Você é exatamente do jeito que o Espírito Santo de Deus quer que você seja. A primeira coisa que nós vamos falar nesta noite é sobre o chamado de Gideão. Quantos aqui se sentem chamados? Nem todos levantaram as mãos. Então algo me diz que você não se sente chamado por Deus. Tem aqueles também que se acham recatados, né? Por estar na casa do Senhor. Não tem essa dinâmica de trabalhar junto conosco no culto. Mas quando falamos de chamado, há um peso muito forte. Porque este chamado não vem do homem. Ele vem de quem? De Deus. A escolha do homem é errônea. A escolha de Deus, ela é certa. Aleluia, né? E uma das coisas que nós vemos nesta palavra, se tratando de Gideão, é que a primeira coisa que acontecera na vida dele é que ele duvidou. Posso perguntar à igreja? Gideão duvidou de Deus ou do chamado de Deus? Oi? Do chamado. Embora que nos dias atuais, presbítero Leandro, igreja do Senhor, há muitos em nosso meio duvidando de Deus, a qual não deveria. Duvide de mim, eu posso duvidar de você, mas de um Deus que é soberano, que é santo, que é reto, que é justo, que é infalível, aleluia, que tem, aleluia, nos salvado, nos libertado. Estamos num processo de lapidação, de transformação, e este processo é cotidiano. Entendemos que o Evangelho de Deus não é uma vez salvo e salvo-se para sempre. O Evangelho de Deus, todos os dias, ele está tirando algo de nós e colocando algo que pertence a ele. Quando Gideão ele é chamado por Deus, louvado seja o nome do Senhor, a primeira coisa que nós entendemos é um propósito. Deus não vai chamar ninguém sem propósito. Vamos falar comigo nesta noite, vamos dizer assim: Deus não vai chamar sem propósito. Você está dentro do propósito de Deus. Gideão, ele foi um agricultor de Israel, escolhido de Deus para libertar o seu povo
da opressão dos medianitas. Embora ele se sentisse incapaz, Deus o guiou à vitória com apenas, diga comigo, 300 homens. Isso, mostrando que o poder de Deus capacita os escolhidos. A sua história também nos ensina sobre fé, coragem e confiança em Deus em tempo difícil. Olha para o teu irmão que estará aí do teu lado e diz assim: você precisa confiar em Deus nos tempos difíceis. Agora pergunta a ele: você está confiando? Oh, glória. Entendemos que a primeira coisa que o inimigo das nossas almas vai plantear em nossa mente é colocarmos desconfiança de que Deus vai fazer exatamente o que ele já falou aqui sobre este altar nesta noite. Eu estava ouvindo o que ele falara através dos irmãos que passaram aqui. E uma das irmãs passou dizendo que Deus vai cumprir tudo aquilo que ele tem te prometido. Aleluia. E nos dias difíceis, aleluia, a primeira coisa que o inimigo da nossa alma coloca em nossa mente é que Deus ele não vai agir, é que Deus ele não vai fazer, é que Deus ele não vai trabalhar por N motivos. E um dos principais é a mesma porta pela qual Gideão estava se achando incapaz. Incapacidade é o mal deste século. Primeiro que muitas das vezes somos preguiçosos. Eu disse para você apertar o cinto. Somos preguiçosos porque queremos as coisas fáceis. Nos limitamos com as coisas na mãozinha. Só que a mãe vai entender o que eu vou falar aqui agora. Geralmente o filho está lá sentado assistindo o seu filme tão desejado. E ele ainda se acha no direito de gritar: mãe, eu quero água. Mãe, eu estou com fome. Mãe, traz o pão. Mãe, eu quero biscoito. É um filho preguiçoso. É ou não é? Tu já passou aí por isso, mulher de Deus? Porque eu já. Aleluia. Tem um casado e o outro adolescente, mas ainda o casado se sente no direito de ainda me pedir para eu levar para ele. Estamos acostumados a ter as coisas na mão. Papinha, eita glória, aperta o cinto, irmão, aleluia. Estamos acostumados a ter as coisas mastigadas, mas com Deus o negócio é diferente. Ele vai dizer até na sua palavra: vai trabalhar preguiçoso, vai ter igual com as formigas, querendo do reino, busca primeiro, para que as demais coisas ainda vos sejam acrescentadas. Aleluia! Oh glória! Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Quer as coisas dos céus, quer a presença, quer ser cheio, quer ter renovo, quer ter batismo, quer ter graça, quer ter vitória, quer ter porta aberta, quer ter casa bonita, quer ter fama, quer ter dinheiro mais, quer estar prostrado na poltrona, mas quer estar assistindo, vale a pena ver de novo, aleluia, quer estar, aleluia, nas noites, aleluia, enquanto o dirigente está aqui pagando o preço, está lá: hoje eu não vou não, que eu não estou afim, hoje eu não estou querendo ir, e Jesus dizendo: quer as minhas coisas, mas não está disposto a pagar o preço para ter o que quer. Gideão, ele faz diferente, Rafaela. Ele agora coloca em prova a voz que ele escuta através do anjo. Oh glória, aleluia. Deus manda o anjo, aleluia, convidar ele para ela, porque Jesus, Rafaela, ele é educado. Sim ou não? O inimigo das nossas almas é que é invasor. Ele é destruidor. Ele entra como um sapatinho de lã e ainda faz questão de destruir tudo aquilo que Deus projetou. Ele é o pai da mentira, ele é enganoso.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas Gideão, ele põe à prova o anjo que vem fazer o convite para que ele vá fazer a vontade de Deus. Sim ou não? Muitas das vezes Deus, ele nos chama para fazer a sua obra. Você já ouviu, por favor, viu, irmã? Não olha para a irmã do lado novo. Mas tu já ouviste aquela irmã, quando o pastor dá oportunidade, ou o irmão, e ela diz assim: eu não sou chamada para isso, não. Aí a dirigente está lá: mas minha filha, Jesus me revelou você. Não, irmã, quem eu? Eu não tenho nem essa voz bonita. Eu, quando jovem, eu ainda sou nova, eita glória, né? Aleluia. Aleluia. Mais jovenzinha, eu me sentia com a voz de Cassiane. Quem nunca, né? As meninas aqui que louvam, que acham, né? A gente abre aquele vozeirão, oh glória, né? Louva bonito. Quem nunca foi para frente do espelho para ensaiar um louvor? No tempo de jovem eu fazia muito essas coisas, né? Ia para lá, colocava os hinos na radiola. Hoje nem se chama mais radiola, né? É um tal de MP3, tem até um, como é? É um negócio aí muito novo. Na minha época era a época de radiola, glória, né? Aí ligava e ia para frente do espelho, aleluia, para aprender a cantar. E ainda convidava os amiguinhos para sentar, para dar glória, misturado com aleluia, né? O outro levantava e dizia: agora é a minha vez. Pera, eu ainda tenho mais um que eu ensaiei, mais um, aleluia, oh glória. Louvado seja Deus. Esse era um tempo bom. Mas era um tempo que talvez tínhamos um compromisso de orar a Deus para saber se verdadeiramente era naquela obra, naquela função que Ele queria que nós estivéssemos. Hoje o negócio é diferente. Hoje o negócio é status, é boniteza, é dinheiro, né? Se dar a oportunidade para quem vale mais, para quem paga-se mais pelos status, para os concorrentes dos palcos, aleluia. Gideão, o negócio foi diferente. O anjo foi até ele e disse: eu vou fazer a prova. Quem eu? Esse jovenzinho, oh meu irmão, uma família, diz a palavra, aleluia, que a família de Gideão era uma família pobre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não tinha aquele nome de eloquência, não era família de status. Mas olha aí para o teu irmão que está do teu lado e diz para ele: Jesus resolveu escolher você, oh glória, sem status, sem nome, sem riqueza, sem aparência, mas ele disse: é você que eu quero, para que através de você o meu nome seja glorificado. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. A Bíblia não fala com que idade o Senhor Deus chama Gideão para fazer a vontade dele, mas sabemos de que Deus, ele tinha pressa de libertar o seu povo, sim ou não? Deus, ele sempre tem pressa de libertar a mim e a você, seja de qualquer que for a aflição que nós estejamos passando. Deus, ele nos põe em prova, mas ele não permita que morramos na prova. Ele sempre vai mandar o socorro certo, na hora certa, para nos livrar da situação que nós estejamos passando. Eu não sei qual é a situação que você chegou aqui nesta noite, mas queira Deus que Ele esteja mandando reforço para esta causa que você esteja enfrentando, aleluia. Ele esteja mandando auxílio na hora certa e no tempo determinado para te livrar. Você é escolhido por Deus, você é chamado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das perguntas pela quais nós fazemos a Deus: por que Ele me chamou? Você já perguntou isso para Deus? Já? Eu também.
E Gideão não foi diferente. Porque Deus o chamou. Vamos lá? Primeiro, Gideão era temente a Deus e fiel nas coisas pequenas. Diga assim comigo nesta noite: as coisas pequenas chama a atenção de Deus. Oh, glória, né? Às vezes a gente faz aquele alarde, não é verdade? A gente faz aquele vexame, a gente faz tanta coisa, mas o Espírito Santo de Deus, ele valoriza também as coisas pequenas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tinha vergonha. E uma das coisas pelo que ele passou é que ele não teve vergonha de se esconder em um lagar. Porque lagar, irmãos, não era lugar para malhar trigo. Era um lugar apropriado para se trabalhar com uva. Mas ele estava sob pressão. E às vezes Deus vai permitir eu e você estar sob pressão. E Ele vai dar um canto certo para que nós estejamos protegidos e escondidos por Deus em lugares improváveis. Se eu lhe disser aqui nesta noite que tem lugar que o próprio Deus se escondeu para que ninguém veja, aleluia, Ele muda a rota, Ele muda a rua, Ele muda a direção para te livrar, para te esconder, para que o inimigo das vossas almas, ele passe, mas não saiba identificar quem é você. É a mão soberana de Deus te escondendo, aleluia. Você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, aleluia. Oh, para que os inimigos não vissem maiando, aleluia, o trigo sobre o lagar. Oh, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Durante aquele período de fome que o povo de Israel estava vivendo, era um ato de coragem que Gideão estava tendo, aleluia. Olha para teu irmão aí que está do teu lado e diz para ele: tenha coragem. Saia para a guerra, mesmo nos dias de perseguição. Deus, ele ainda tem negócio com aquele que vai para a guerra. Ai, oh, a lição que eu tenho nesta primeira fase da palavra, se tratando de chamado, é que Deus, ele é paciente, irmão. Deus, ele é paciente para comigo e para contigo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias, aleluia, nós estamos enfrentando esses desafios, porque somos colocados em prova. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro por Deus e primeiro pelos homens aqui da terra, somos colocados em prova. Lembra que eu te falei que em nosso meio existe aquela irmã ou aquele irmão que quando recebe a proposta do pastor da igreja, ela sempre vai estar retraída, ou ele vai estar retraído? Não é errado, é mistério que isso aconteça. Mas aconteça dentro do propósito, dentro do tempo estabelecido de Deus. Eu nunca que recebi uma proposta que eu fui lhe dizer, eu vou. Quando fui convocada para a missão, a primeira coisa que eu disse para o meu pastor: não ouse falar tal coisa, tá, irmão? É minha experiência, pelo amor de Deus. Eu olhei para meu pastor, eu estava passando por uma situação muito difícil, aleluia. E na época, meu esposo estava afastado do evangelho e estávamos vivendo uma crise que só o sangue do Cordeiro. Outro dia falamos sobre. E quando o pastor me fez, aleluia, este convite,
Eu estava vivendo exatamente o que Gideão estava. Eu estava passando por um desafio. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E eu olhei para o pastor e disse para ele: o senhor está louco. Eita Deus, o senhor está louco, pastor? Me chamar para esta... Não, Deus que me livre. Oxe, e eu quero lá esse negócio para a missão, homem. Oh, meu Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estava nos últimos dias de gestação do Isaac. Oh, louvado seja Deus. Hoje Isaac já vai fazer 13 anos. E na época já que estava no meu ventre, aleluia, meu esposo estava dando um passeio no mundo totalmente perdido. A bagagem era terrível, aleluia. Eu estava vivendo como Ana. Chegava na obra e fazendo a obra, só fazia gemer na cadeira. E ainda chegava no altar para dar glória misturado com aleluia. Oh, glória. E olhei para o pastor e disse assim: esta não é a resposta que a senhora vai me dar. Eu vou voltar para o joelho e Deus vai fazer, aleluia, a obra. E eu disse amém. O senhor ora de lá, eu oro de cá, e a gente vai ver o que é que Deus vai fazer. Eita glória, aleluia. Ah, Leandro, eu te pego depois, tu e Rafaela lá por baixo. Oh, glória, aleluia. E ali, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, entrando aqui para as escolhas. Ah, Deus, aleluia. Eu tinha esquecido que lá no estado de Salvador, com os meus 14 anos de idade, Jesus disse assim: eu te escolhi para fazer uma grande obra. Eu te colocarei no meio de grandes. Eu te darei um povo, aleluia. Eu te darei um povo para te cuidar, povo, dentro de povo. E a promessa foi grande. Só que os anos passaram. Quando a promessa chegou, já estava na casa dos 27 anos. Eita glória, aleluia. Oh, a palavra vai dizer através de Paulo que uma promessa tardia enfraquece a nossa alma, o nosso espírito. E o vento estava tão revolto que eu tinha esquecido da promessa. Talvez você aqui nesta noite tenha esquecido da promessa que ele te fez, mas ele te lembra dizendo: a promessa que eu fiz, eu jamais esquecerei. Oh, aleluia. Eu lembro que, louvado seja Deus, ao passar dos dias naquele processo, oh glória, eu fui lá para Debrais, Madureira, glória a Deus, lá em Sapucaia de Fora. Entramos lá 1 da tarde, na época era o 5 de oração, aleluia. Sentamos naqueles bancos duros, porque não era cadeira, banco de madeira. E eu me debrucei debaixo daquele banco, junto com algumas irmãs da comissão. Eu só vi a sandalinha havaiana da irmã, oh glória, chegando sobre a cabeça, colocou as mãos. A igreja clamava 1h30 da tarde, chorava o pé do mestre, oh tempo bom, aleluia. E ela com a mão na minha cabeça dizia: esqueceste da promessa que eu te fiz? Vai ao meu e diz sim, oh glória, aleluia. Jeová te dará a ordem nessa noite, e a ordem que ele te dá, vai, porque eu serei contigo, varão e varão valoroso, aleluia. Nível reprauíde, me dá a raça, me dá rai. Oh glória, ainda rebelde, sem querer aceitar, porque às vezes nós estamos nesta, vou falar numa palavra jovem hoje, Rafaela, a palavra que jovem lá da bondade usa muito, não sei aqui, mas lá usa.
eu estava naquela vibe. Olha, eita glória. Aleluia, né? Eu estava naquela vibe. Deus falando e eu ainda questionando. Gideão da vida, eu vou fazer prova. Eu vou saber se é Deus mesmo que está nesse negócio. Oh glória. Diga assim comigo nesta noite: com Deus não tem arrumadinho. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Não é mistura. Deus não é do homem. Aleluia. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Aí eu lembro que eu ainda rebelde orando. Aleluia. Deus pegara a irmã como um sinal de espada, cortava a minha barriga e dizia: é necessário tu passar para que tu chegue aonde eu quero que tu chegue. E eu disse: Deus, o negócio é muito estreito, Jesus. Fazer missão, viajar, evangelizar, sair por aí, um filho do lado, o outro no bucho. Misericórdia, aleluia. Que pressão, Jeová. Oh glória, louvado seja Deus. Marido nas drogas, no álcool, na prostituição, para cima e para baixo, aleluia. Eu na tua obra, crente ainda se achava no direito de dizer: ela está aí, e como está? E Jesus dizendo: está, porque sou eu quem quero, sou eu quem faço você estar exatamente aonde Deus quer que você esteja. Ele vai trabalhar na tua casa, Ele vai trabalhar no teu casamento, Ele vai trabalhar na tua família, Ele vai colocar todas as coisas no seu devido lugar, porque você está malhando no lagar. E quem está malhando no lagar, a resposta ela vem de imediato. Lembra? Gideão estava malhando escondido. Era tempo difícil, de fome. Ninguém poderia ver que da sua casa ainda restava um pouquinho de trigo para que ele e a sua família se alimentasse. Tem coisas que a gente não precisa soltar para o vento. Negócio de família e de casal é dentro de casa, é dentro dos quartos, é debaixo do joelho, é no jejum, é na oração. Quando se conta depois, para que acrescente a fé e saiba que Deus não mudou, mas Ele permanece o mesmo no passado, no presente e no futuro, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Escolhido por Deus. Escolhido sofre, bonita. Escolhido sofre, bonito. Eita Deus. Há quantos hoje na casa de Deus que não suporta nem um preguinho? Ai, Jeová. Há coisas que Deus permite, mas há coisas que são leveduras em nosso meio. Há coisas que o Senhor vai permitir que eu e você passe, mas também há coisas desnecessárias acontecendo no arraial, com pessoas que ainda não são transformadas pelo Espírito Santo, pessoas que ainda não foram e não se permitiram ser lapidadas pelo Espírito Santo, minha querida. Porque quem tem o Espírito Santo não desmerece o próximo. Quem tem Espírito Santo não caluneia o próximo. Quem tem o Espírito Santo não vende, não acusa, não mancha o próximo. Quem tem o Espírito Santo vai orar, vai se enjoar, vai clamar, vai dar palavra para levantar e não para a morte. Quem é escolhido tem que passar pelo processo. E muitas das vezes nós queremos encurtar o caminho.
Gideão foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel contra os seus opressores. Olha para uma situação que Deus criou. Gideão liderando um exército. Diga assim comigo nesta noite de novo, com apenas 300. Teve que enfrentar inimigos cujo exército era inumerosos. E a Bíblia ainda diz que se compara como gafanhoto. Misericórdia. A quantidade, afinal de contas, 32 mil homens. Não está falando de 2 pessoas, de meia dúzia. Ele já temeu por isso. Por ver que aqueles que realmente... Oh, irmão, quantidade não é qualidade. E pastor de igreja sabe muito bem disso. Não sou pastora. Sou missionária com ação pastoral. E lidero a Debrais do Alto da Bondade desde 2016. E o que eu estou te falando, eu sei muito bem do que eu estou te falando. Quantidade não é qualidade. E nem todos aqueles que batem nas nossas costas, dizendo que vai estar conosco na guerra, vai estar. Muitas das vezes, presbítero Leandro, oxalá que não tenha acontecido nem que aconteça aqui, mas muitas das vezes só chega ao nosso lado para que eu e você seja a ponte, para que ele chegue em algum lugar. Ser o pregador do momento, ser a levita do momento, a dirigente do momento. E quando consegue o que quer, a primeira coisa a dizer: aquele pastor não serve, aquele pastor não me reconheceu, aquele pastor isso, aquele pastor aquilo. E muitas das vezes, quando o pastor precisou, ele não estava lá na escola bíblica, ele não estava lá no ciclo de oração, ela não estava lá no culto de ensino, ela não estava lá na campanha evangelizadora, porque o sol estava quente demais, ou a chuva estava excessiva, o joelho estava doendo, que como os discípulos deixaram Jesus só, a mesma coisa acontece hoje. Não pode nem orar um tempo comigo? Que negócio de campanha de oração, pastor. Vamos jejuar, igreja, como disse Deus, através de Jaziel, para Josafá. Vamos convidar para jejuar, para orar, para que Deus venha entrar na peleja. Lembra o que eu te falei no início? O caminho, aleluia, a rota cortada é mais fácil, mas o segredo ainda é de joelho, o segredo ainda é de jejum, o segredo ainda é com a cara no pão. Seja você só ou acompanhado, faça exatamente aquilo que o Espírito Santo te escolheu para você fazer. Escolhido. Puxe depois a orelha de Leandro. Escolhido. Ah, eu quero ser. Tem um ditado no mundo que diz: ser não é poder. Eu quero ser. Porque eu quero. Hoje, porque hoje, sabe, eu. Porque eu, né? Eu sei fazer. Ela, aquela ali, a irmã chorou. O irmão chorou, pagou o preço. Oh Deus, não dormiu de madrugada. Aleluia. Sofreu para chegar o arranjo da festa, para ter um saquinho de confeito. Jeová pagou o preço para a presença descer no arraial. Só ele, Deus sabe a guerra que foi. Oh, era ele só. Cada dia que orava só sobrava um ainda para contar as boas novas. Eita Deus, pastor, não deu certo não. Minha dirigente, aquilo que a gente tramou, não deu certo não. E agora, o que é que a gente vai fazer? Aí vamos orar, filha. Ai meu Deus, vamos recorrer para o projeto B. O
Eita glória. Aí está lá o pastor com a equipe do bem escolhido. Vice, eu estou usando a prefiguração do pastor porque o negócio é forte, o caldo é forte. Louvado seja Deus. Aí ele está lá, está no caso do bem, né? Aí foi atrás, granjeou, correu. Aí quando chegou, lá vem a equipe. Ô pastor, eu não consegui 100 não. Eu só consegui 50. O pastor, se ele for humilde, e a gente vai ver já no final, que é uma das características de Gideão, humildade. Aí ele vai dizer, louvado seja Deus que você ainda conseguiu, diga assim comigo, 50%. É. Sempre tem aquele que se enquadra na palavra. Deus deu o dom e o talento, um enterrou, o outro vendeu e o outro não quis nem saber. Mas no dia ainda vai aparecer diante do seu Senhor, sim ou não? O pastor e sua equipe com muito sacrifício montou a festa. Chega a vez de Rafaela e Leandro, preparou o ambiente. A equipe está lá, suada, deu o último caldo que tinha. Lá vem aquele que quer ser, lembra? Eu lá fazia melhor. Chegou aqui, olhou, menino, aquela oração toda para isso, aquele jejum todo para isso, aquele clamor todo para isso. Se ele tivesse me convocado, o negócio ia fechar de badoque. Eu tinha escolhido os melhores arranjos. Irmão, e pior que não fica nem para ela e nem para ele. Ele começa a arrastar uma multidão, aquele grupinho, aquela patotinha, vai causando aquela dissensão. O pastor levanta o culto, faz a obra, a festa começa. A presença começa a descer no arraial. O Senhor começa a mandar o povo. Cada órgão que passa, a graça desce. O grupo aniversariante é tomado pela presença, mas ela e ele está lá. Se eu tivesse ali, o negócio estaria melhor. Estava nada. O pouco que foi entregue ainda não consegue fazer. Imagina se chegasse na mão dele ou na mão dela, tamanha responsabilidade. O que eu quero te dizer é que quando Deus escolhe, ele sabe por que ele escolhe. Se você ainda não se enquadrinha dentro dos escolhidos, aperta o cinto, porque Jeová vai fazer questão de te chamar para o arraial, para tu entender como é os mistérios na parte de dentro. Jesus não gosta de nada superficial, não. Ele não quer a gente por fora, não. Ele quer a gente dentro, enquadriado, trabalhando no lagar, se misturando com as coisas dos céus. Ele quer a gente trabalhando de uma forma ou de outra. E é aquele ditado que não é palavra, é ditado. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Ou chega onde Jesus quer, ou ele vai nos enquadriando. Eita glória. Agora é palavra. Lembra do oleiro, capítulo 18 de Jeremias? Eis que eu vejo um vaso na mão de quem? Do oleiro. O oleiro não é o pastor. O oleiro é o pastor dos pastores. Ele começa a enquadrinhar o vaso e dizendo: ah, escolhido, o teu dia vai chegar. E quando chegar, estarás como um vaso no destaque e dizendo: ah, meu pastor, se eu soubesse que era desse jeito. Eita Deus. Escolhido paga preço. Diga para o seu irmão que estará aí do seu lado: escolhido, paga preço. Vamos encerrando. Deus escolheu apenas 300 homens dentro dos 32 mil. Os critérios para a seleção dos 300 era lamber a água com a língua, como um cão lambe.
Até onde eu sei, esta interpretação tradicional é que os 300 homens eram os mais cautelosos. Então, eram os mais adequados para a batalha. Deus faz a separação de um povo dentro de outro povo. Tem o escolhido, tem o chamado, tem o que tem o dom, tem o que tem um talento, tem o que ora, tem só aquele que está ali para ajudar, tem aquele que está ali para interceder. Ele não é envolvido em nada, mas o trabalho dele é orar. Lembra? Antes de qualquer situação do povo de Deus para chegar aonde Deus queria que chegasse, ele mandava os espias. Nunca se ia se os espias não estivessem na frente, para observar o terreno, para saber como é que estava a situação. Às vezes, Deus não vai permitir nós estarmos envolvidos, mas vai nos levantar como ajudador e intercessor da obra. Resta e cabe você saber e pedir a Deus. Como eu vou saber o meu lugar, missionária Ju? Na oração e no jejum, vaso. Tem um dom que está tão escasso na casa de Deus, mas ele se chama discernir. E a palavra diz que o discernidor, por ninguém ele é discernido. Ele vai saber exatamente onde é para ele estar. Ele vai saber exatamente o que é para ele fazer. Ele não vai invejar a irmã que está do lado. Ele não vai querer o que é do próximo. Ele vai saber exatamente o que o Espírito Santo de Deus quer que ele faça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gideão põe à prova a chamada de Deus. E agora o próprio Deus honra ele através do que ele faz. Porque tudo que a gente faz para Deus, diga assim comigo nesta noite: Deus já tem um propósito. Irmão, já está tudo escrito no livro das crônicas. Ele já sabe de tudo que está acontecendo aqui agora e aí o que vai acontecer amanhã. Já está tudo lá. Ele só quer que eu e você ore, seja amigo dele, tenha particular com ele, seja obediente e temente a ele. Às vezes nós estamos temendo mais os homens da terra do que o nosso Deus. Estamos nos curvando diante dos homens da terra e esquecendo que temos que nos curvar diante de Deus. Existiu um erro na trajetória de Gideão. Eu não vou entrar muito nisso, que as horas já se foi. Mas por conta deste erro, ele entrou em uma batalha desnecessária. Deus deu uma ordem para ele destruir altares. E ele tinha que destruir. O que eu quero te dizer, irmãos, eu vou usar uma prefiguração. Tudo aquilo que tu viveu no passado, antes de Jesus, não pode ser colocado hoje no presente. A palavra diz: eis que tudo se fez novo. Nada pode ser trazido para cá. Aqui agora quem tem que operar na minha e na tua vida é o Espírito Santo de Deus. A linguagem muda. Precisamos deixar ele forjar o nosso caráter. Precisamos deixar ele forjar quem éramos para fazer de nós o que ele quer que sejamos. Nada pode ser trazido para cá. É um tratar do Espírito Santo comigo e contigo. Precisamos nos permitir que ele faça de nós um vaso novo em sua presença. Deus dá uma ordem, pede para Gideão destruir, ele destrói. Só que as coisas que lá tinha, ele pega os ouros, as pratas, com o ouro que foi coletado lá da batalha, e constrói algo que não deveria ser construído. Em o
nome de Jesus aqui nesta noite. Todo altar que se porventura ainda existir na tua vida, que seja destruído hoje pela autoridade que há no nome de Jesus. Do alto da cabeça, a planta dos teus pés, pela autoridade que há no nome de Jesus, que possamos ser uma nova criatura forjada pelo Espírito Santo de Deus, para que vá bem, para que te suceda coisa boa, para que tudo aquilo que o Espírito Santo te prometa no reino seja frutífero, para que seja um plantio regado pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu quero de lá tem que ficar. Aqui tu não tem mais o braço forte, porque o braço forte é dele. Aleluia. É ele quem vai para a guerra com você. É ele quem vai pelejar por você. Aleluia. É ele quem vai dar a resposta por você, minha irmã, meu irmão. É ele que vai adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos e quebrando os ferrolhos de bronze. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Gideão, como eu lhe disse, ele duvidou da sua capacidade de liderar o povo de Deus. Coisa difícil é quando estamos cuidando do que não é nosso. Porque nada que é do reino é do homem, é tudo de Deus. E ele duvidou desta capacidade. Mas quando Deus chama, escolhe, quem capacita é Ele. A nossa capacidade se torna nada, porque quando a gente entra no reino, como já foi falado, tudo é novo, tudo é diferente, né? Às vezes nós temos algumas funções no mundo secular que podem se agregar na casa de Deus. Como? Eu sou administradora. Ora, Deus vai me dar sabedoria para eu administrar as coisas da igreja. Sim ou não? Ah, eu sou a tesoureira da empresa. Jesus vai me dar sabedoria de cuidar e zelar da tesouraria da casa dele. Sim ou não? Eu já vou estar instruído. Eu sou advogado. Eu sou um juiz. Enfim, entre eles, capacidades que o Senhor nos dá lá fora, que pode ser agregado ao reino. Mas ainda se tratando dessa agregação, é o Espírito Santo que vai estar nos conduzindo o caminho a qual nós devemos trilhar. O povo de Deus, em uma batalha tão crucial, ele se sentia incapaz de cumprir a missão que Deus lhe havia confiado. Questionava a própria escolha de Deus, pedindo sinais, informações, como já foi falado, para que ele tivesse a certeza de que ele estava ouvindo a voz divina. Quem nunca aqui em nosso meio ouviu Deus falar, né? Ah, Deus, será que é o Senhor que está falando comigo? Quem lembra de Samuel? Samuel, Eli, tu me chama? Não. Samuel volta. Samuel, Eli, terceira vez. Samuel, Eli, sacerdote cheio de sabedoria. Se ouvires novamente esta voz a te chamar, responde dizendo: eis-me aqui, meu Senhor. Quem ouve a voz do Espírito Santo, irmãos, coisa boa ouve. Não está ouvindo a voz do homem aqui,
está ouvindo o próprio Deus o chamar. Aleluia. Eu e você tivemos esta primeira experiência. Estávamos lá no mundo e Ele nos chamou. Usou alguém, talvez, ou viemos pelas nossas próprias forças, conhecimentos e perna, ou um convite. Vamos lá no culto, vamos fazer uma visita, um ponto de pregação, uma mensagem de rua, uma entrega de folheto, independente do que o Espírito Santo usou. Mas hoje nós estamos aqui porque temos ouvido a voz dele, o chamado dele. 7 características de Gideão para a gente encerrar, que eu preciso dizer, que são características que a igreja de Cristo nos dias atuais precisa ter. Primeiro, como eu lhe disse, humildade. Humildade não fala de veste, nem de adornação. Humildade faz parte do caráter da pessoa. Ele tinha precaução, ele tinha espiritualidade, irmão. Como é necessário sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Quarto, obediente. Isso é primordial. Obedecermos os desígnios do Senhor. Ele tinha uma inspiração divina. Sexto, ele tinha comunhão com Deus. Oh, irmãos, passaram o que ele passou e não perdeu a sua comunhão com Deus. Sétimo, e encerramos aqui, ele era leal a Deus. Aleluia. A quem está sendo entregue a sua lealdade nesta noite? Que possamos ser inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Que possamos todos os dias buscarmos a essência do Espírito Santo, igreja. Uma igreja que não tem batismo, uma igreja que não tem renovo, uma igreja que não tem dons espirituais, se torna uma igreja vazia do que há mais precioso, a presença de Deus. Um povo que não se curva para orar, para buscar a presença de Deus, é um povo fraco. E uso, como diz a palavra, um povo raquítico. Estar à mercê das coisas deste mundo. Diz Paulo, é por isso que você vai ver doentes, fracos e muitos até que já dormem. Não tem mais força para congregar. Não tem mais alegria para adorar. Eu não sou uma das tais, acho que você percebeu. Mas muitas das vezes é necessário o pregador estar aqui. Dá glória, dá aleluia. Dá glória, dá aleluia. Eu entendo que glorificar e dar aleluia é um ato mútuo. É necessário. Porque é para isso que nós fomos chamados. Para glorificar e exaltar a Deus. Porque enquanto nós estamos aqui cocheando em dois pensamentos, os anjos estão lá, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Enquanto nós estamos aqui nesta reunião, guardado, protegido, recebendo algo do qual jamais lhe será tirado, muitos estão ceifando-se, o inimigo das nossas almas ceifando a vida. Outros estão lá dentro de um hospital, como também um dia estive, dizendo para ele, me dá mais uma oportunidade, Jesus, para voltar lá, para engrandecer e te agradecer pelas tuas misericórdias. E ele teve misericórdia e olha eu aqui. Então, irmãos, servir a Deus, entenda isto. Eu não vou lhe dizer, como muitos dizem, talvez não é a palavra que você não queria ouvir. Porque talvez não é o que você quer ou o que eu queira. Mas era exatamente o que o Espírito Santo quis nesta noite falar com a sua igreja. Precisamos parar de ser mimizento. Eu vou para a igreja porque
que eu quero ouvir que Deus diga que Ele está comigo. Quando a gente sabe que precisamos ouvir dele, te conserta, arruma a tua casa, para não ficares aqui no dia da grande glória. Queremos enganar quem? A Deus? Queremos enganar o nosso próprio Deus, que sabe qual é o nosso estado. Ele sabe exatamente da porção que eu preciso. Irmãos, quantas vezes eu cheguei no altar dizendo: Deus, tenha misericórdia. Ele sabia que eu precisava da misericórdia dele naquela noite, e que se ele não mandasse uma palavra de curo, de conserto, de nível, eu não estaria aqui nesta noite. Como também existiu dias que se ele não acalentasse a minha alma e nem me tomasse pela sua mão, eu também não estaria aqui. Precisamos entender que quem manda é o Espírito Santo. Quem está na rédea é o Espírito Santo. Quem está no controle é o Espírito Santo. Quem manda, que desmanda, que faz e que desfaz, a ele toda honra, toda glória e todo poder. Faça a prova de Deus não. Ore não para tu ver como é o final. Se junte com Deus, irmãos. Se junte com pessoas que queiram Deus. Se juntar com pessoas que não querem Deus, o fim é triste. Mas se você se juntar com pessoas que querem o céu, que te chama para o céu, que te convida para o céu, eu lhe digo, brevemente estaremos juntos ceando na bodas do Cordeiro, de mão dada e dizendo: valeu a pena. Quando eu queria estar lá assistindo, vale a pena de novo. Mas a minha dirigente disse: vamos ouvir um pouco mais, vamos trabalhar um pouco mais. E eu me levantei. Naquela noite ele me deu graça, naquela noite ele me deu força. Eis-me aqui, Senhor, obrigado pelo privilégio de te servir. Sirva a Deus com excelência, igreja. Honre a Deus com o teu chamado. Honre a Deus com a tua vocação. Cada um fique na vocação a qual foi chamado. Não seja covarde. Se Ele te confiou, vá até o fim. Ele é contigo. Amém, igreja? Que o Deus que excede todo o entendimento permaneça abençoando a cada um de vós. Em nome de Jesus. Glória a Jesus, bem forte. Glória ao nome de Jesus, né? Coisa boa é ouvir a voz de Deus, não é, irmãos? E eu sempre costumo dizer: o bom da igreja é que não é feito restaurante, não é, missionário? No restaurante a gente chega e exige aquilo que a gente quer comer. Na igreja não. É o céu que muda, porque Ele conhece a nossa necessidade. Amém? Quem está saindo muito abençoado nesta noite por esta palavra? Tem alguém para Jesus, irmão? Tem alguém no nosso meio que não é evangélico, que está afastado? Nesta noite, gostaria de corajosamente tomar essa decisão. Se não tem, que Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus por esta noite. Quero agradecer a missionária por nos abençoar poderosamente com esta palavra. Toda a igreja que tem cooperado com o trabalho. Meu amigo, futuro presbítero Tiago Luciano, foge, viu? Mas Jesus pega ele. Quanto mais ele foge, mais Jesus cerca ele. Não é? Homem de Deus, uma bênção. Deus abençoe também a nossa irmã Flávia, nosso irmão Evaldo, a todos os servos do Senhor que aqui tem chegado a caravana e que veio do alto da esperança, essas meninas cheias do Espírito Santo. Deus abençoe. Manda um abraço para o meu amigo pastor Davidson, em todo o ministério da Brasil para Cristo, a qual a gente ama, são bênçãos de Deus em nossas vidas. Amém? Eu quero lembrar para os irmãos que domingo nós temos culto da família. Domingo nós estamos aqui a partir das 7 horas da noite. Na terça-feira temos consagração das 7 às 9 da manhã. Na quarta-feira temos culto de ensino às 7 horas da noite.
Na sexta-feira que vem, se Jesus não voltar, temos ciclo de oração. O pastor Carlos Adriano vai estar conosco ministrando a palavra do Senhor. E seguimos a nossa programação debaixo da bênção. Eu quero mais uma vez pedir a ajuda da igreja com relação ao quilo de alimento. Se você ainda não colaborou, se você ainda não cooperou, procura a nossa irmã Rose, procura a diaconisa Tati, ajude com o quilo de alimento, para que a gente possa alcançar a meta e possa estar abençoando a vida dos nossos irmãos que têm passado por dificuldade, amém? E também queria pedir ajuda com relação à nossa EBF, dia 20 do próximo mês, nós estamos realizando mais uma edição da nossa EBF e nós contamos com a ajuda da igreja, ainda temos muita coisa faltando, pirulito, salgadinho, pipoca. Então, se você puder contribuir com algo nesse sentido, procure a nossa irmã Fernanda, que está na frente do Ministério Infantil, nos procure para que a gente possa estar lhe ajudando em nome de Jesus, amém? Mas não deixe de contribuir. Se você quiser fazer isso através do Pix, você também pode fazer em nome de Jesus. Se quiser trazer, fica aí ao seu critério em nome de Jesus. Mas não deixe de colaborar, porque é um trabalho da igreja, é um trabalho evangelístico, e que a gente tem alcançado não só as nossas crianças daqui, mas a gente tem alcançado as crianças da comunidade, que tem sido alcançado pela oração, tem sido alcançado pela palavra do Senhor, que tem ouvido o Evangelho de Jesus Cristo. E muitas crianças hoje são pastores, líderes de igrejas que são frutos das EBF, e a gente não pode deixar de realizar esse trabalho. Então a gente conta com a colaboração, com a oração e com a ajuda de toda a igreja em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Eu queria nesta noite chamar o meu amigo diácono Luciano, queria chamar a minha amiga dirigente Rizomar, e eu queria pedir ajuda da missionária Juscelina. Eu queria chamar a minha esposa e eu queria pedir que eles fizessem uma oração em nosso favor, amém? Tem uns dias que nós temos sido acometidos de algumas guerras espirituais, a nossa saúde está um pouco debilitada, mas nós ainda acreditamos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tem momento que a gente está que nem Gideão, no meio da guerra, mas nem tudo a gente pode falar. Mas eu ainda creio no Deus que revela, no Deus que fala, no Deus que está presente nesta noite. Às vezes a gente ora por todo mundo e a gente é o último que recebe oração, Mas nesta noite eu não vou orar por ninguém, mas hoje eu preciso de oração, amém? Queria pedir que o diácono Luciano, junto com as servas do Senhor, pudesse levantar este clamor junto com a igreja em nosso favor. A gente vai dobrar o joelho no altar e eu queria que você orasse pela nossa vida. Mais uma vez, vocês estendem as mãos. Quero dizer, sou muito abençoado, meu presbítero, pela sua família, pela sua vida. Deus conta com os gideões, com pessoas que se disponibilizam. Às vezes a gente vê que é tudo tão difícil. Às vezes a gente dá vontade de parar tudo, desistir tudo, mas porque a gente não desiste. Porque tem alguém que conta conosco, tem alguém que acredita no teu ministério. Às vezes a gente nem acredita mais. Então a gente fica desacreditar, a gente se alegra, a gente se entristece, a gente chora, a gente ri. Mas às vezes quando a gente chega no momento do nosso travesseiro é algo tão difícil. Mas eu quero dizer, meu presbítero, você não está só. Rafaela, vocês não estão só. Deus está levantando pessoas, amigos fiéis para estar ao lado de vocês, para ajudar vocês de verdade. Tem muita gente que já ajuda só de boca. Mas Jesus, ele vai ter encontro, ele vai mudar o quadro. A Bíblia diz, nunca vi um justo, o salmista disse, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus está dizendo nessa noite, eu sou o teu pastor. Pode tudo te faltar, mas eu não te faltarei.
Pode a noite escura ser no servir Jesus, mas clamando com poder, a luz vai brilhar. Querido Deus, há uma presença tua neste lugar, Jesus. Glória a Deus. Quantas vezes, Deus, o peso é tão grande, Deus, quando a gente precisa desenvolver algo, Senhor, e nos sentimos só. Mas nessa noite, Deus, levanta companheiros, companheiras de verdade, homens que amem a tua obra, jovens que amem a tua obra, Deus. Deus. Aleluia, glória. Ada camante daqui me coma nave assim. No meio raio e Josefá. Kel mituga da gasurigminam. O Senhor é o Deus que vê, é o Deus que conhece. Deus, quantas vezes eu falo isso, Deus, eu não suporto mais. Até quando, Senhor? Senhor, abre o tesouro da escuridade para os teus filhos nesta noite. Abre o teu bom celeiro, Deus, eu estou te pedindo. Senhor, os apontamentos, as flechas. Às vezes não é fácil para Rafael ouvir, Deus. Mas eu quero lhe pedir, blinde a sua mente nesta noite, Deus. Quantas vezes escutamos palavras, Deus, duras. E só quem tem chamado, Jesus, verdadeiramente por ti, é que consegue suportar. E na noite deste dia, Deus, faça algo por eles, Deus, neste lugar. Venha suprindo, Jesus, suprindo toda a necessidade no âmbito espiritual, emocional, no seu relacionamento. Quantas vezes, Deus, a gente se sente tão mal, Senhor, que afeta até no relacionamento. Ande, que é minuto, te que é ufanácia. Mas nesta noite, Deus, o cordão de 3 dobras, Senhor, vai gerando, vai formando, Deus. Não vai ficar envergonhado. Não vai fechar as portas. Não vai desistir, Deus. Porque foi o Senhor quem chamou. E quando o Senhor chama, alguma coisa acontece. Glória, glória, glória. Assim como a fumaça subia, como cheiro suave, recebe as lágrimas deste casal nesta noite, Deus. Desta criança como cheiro suave a tuas narinas. Mande ânimo, Deus. Mande renovo. A levar su réu itiochelminácia. Tu não nos desampara nunca, Deus.
O teu cuidado nunca faltou. Oh, glória a Deus. E eu sei, Jesus, nesta noite há uma porta aberta. Há uma porta do céu aberta para este lugar. E eu creio, Deus, grandes coisas vão acontecer. Eu te peço, dobre o amor, dobre a unidade do casal, dobre o entendimento, Deus, que não seja só da parte dele, mas também da parte de Rafaela, Deus. Às vezes entender não é fácil, Jesus. Só sabe quem passa. Deus, o futuro desta família está nas tuas mãos. Tu dissesse que da filha dele tu ia cuidar, que da esposa dele tu ia cuidar. Então o Senhor vai cuidar, o Senhor está cuidando. Deus, eu também apresento a vida da missionária nesta noite, Deus. A tua serva, Deus, ela precisa de provisões da tua parte nesta noite. E tu és o Deus que provê. Tu és o Deus, aleluia, que disse para Jeremias: clama a mim, que eu te responderei. Clama, 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 clama. Tem um Deus no trono, e por causa do gemido do necessitado, Ele está dizendo: eu me levantarei agora. Nesta noite, sobre a tua casa a proteção, sobre a tua mente proteção. Quantas vezes a gente diz: ah, Deus, eu não suporto, Deus, é muita pressão. Senhor, mande socorro de perto, mande socorro de longe, mande ofertantes de perto, ofertantes de longe, dizimistas. Mande, Deus, homens que amem a tua obra. Daqui vem onde que tamanho ousa Andri a surra ao autocontai que meu ioma chega abre teu coração de onde a sui canto idiota é pra suidio Abuion dio gemikion dia surmidio racidio emiliação. Foi eu quem te dei é plaiuidio radagasi mauidio remondui gracia. Eu te digo nesta noite, mulher, sou eu quem te sustenta. Sou eu que mando as vestes, o teu alimento, sou o teu socorro na hora da tua angústia, sou eu, Deus de provisão. E eu te digo nesta noite, dos teus eu tenho cuidado, eu tenho promessas contigo. Vai lá e lá, quando eu levantei os meus instrumentos,
Receba porque vem de mim. E quando diz assim, uma mulher, que me com outro, se fosse eu faria melhor, mas não faz. That come out with your head, if you're down with yourself. Sabe que a tua sabedoria que tu tem muito questiona, depende de mim, sou eu que te dou. Eu te uso para falar o oculto de alguém. Eu te uso com palavras que tu nem imaginas. Se alguém depois chega e diz assim, aquela palavra foi para mim. E eu te digo, nesta noite recebe uma chave. Porque vou eu te sacudir de um lado para o outro. E tu vai precisar de transporte. Eu abro o meu contexto. Como vai ser? É pra Camanaia Subnácia. Eu uso quem tem e uso também quem não tem. Sabes tu que eu uso quem não tem para confundir os que têm, porque muitos que têm não dão. E eu uso os que não têm. Abro escape nesta noite. Abro escape para ti. Digo assim, receba. Tenho, posso e fico. E quem tem? Diga amém. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as divinas e doces consolações do Espírito Santo estejam derramados sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém. E despediu dizendo: aplauda Jesus bem forte nesta noite. Aperta a mão de pelo menos dois crentes, dê um abraço, diga: saia de posse de vitória em nome de Jesus. Fale com o seu irmão, não saia sem falar com o seu irmão, com a sua irmã, e nos ajude a recolher as cadeiras em nome de Jesus.